Pessoal, tudo bem? Agora eu vou finalizar o nosso teste de Excel, né? Que a gente falou a primeira aula sobre EuProc-V e a gente conseguiu classificar de A a Z os vendedores, né? Então a ideia hoje é a gente conseguir finalizar esse teste e as próximas aulas eu vou disponibilizar as fórmulas, as principais fórmulas que a gente usa para fazer um teste, né? Para a gente conseguir elaborar alguma coisa, tanto o teste quanto para nosso particular também, tá bom? Então, eu vou falar sobre o PROC, sobre a função C, tabela dinâmica. Vai ter um conteúdo aí extenso durante um período que eu vou ficar publicando para vocês e tentar ajudar vocês de alguma forma, tá bom? E também tem mais alguns testes que eu quero trazer, né, mais elaborados, com maior dificuldade, para a gente ir fazendo e você conseguir se dar bem aí numa entrevista, né, de emprego, em algum teste que você for fazer aí na sua vida, tá bom? Então, vamos lá para o Excel. Bom, gente, a gente conseguiu fazer, então, a primeira, né, que foi preencher a coluna G, a gente usou um PROC-V, só recapitulando. Depois a gente conseguiu classificar aí de A a Z, a gente já conseguiu deixar esse filtro bonitinho, arrumou a base. E agora, a terceira condição que ela me deu aqui foi, olha, na base resumo geral, levar o volume mensal, mês a mês, por unidade usando fórmulas. Olha que importante é a parte da leitura e de entender o exercício, gente. Por quê? Ó, se a gente chega e sai fazendo, a gente acaba errando, né? Às vezes faz certo, mas faz diferente do que o entrevistador, do que a pessoa que aplicou o teste pediu. Porque olha só, ela pediu para a gente levar um resumo de volume mensal por unidade, né? Mas ela pediu aqui usando fórmula. Porque se ela não tivesse pedido usando fórmulas, a gente podia fazer o quê? A gente poderia fazer uma tabela dinâmica, que isso a gente teria facilmente e muito rápido, né? Mas aqui ela pediu usando fórmulas, então vamos obedecer o que foi pedido no teste, tá bom? Então vamos lá para nosso resumo geral e vamos tentar fazer aqui a fórmula. Quando a gente olha aqui na nossa base, a gente vê que tem data, vendedor, a gente já viu essa base, já conheceu a base, né? Então a gente sabe o que tem em cada coluna. Beleza, então. Essa questão é uma questão que muita gente se perde, né? Porque aí pensa, qual fórmula que eu vou usar? E agora, né? Aí na hora do desespero, na hora do nervosismo, você não tem tempo de ficar pensando muito, você acaba errando, né? Então vamos pensar, gente, na fórmula básica se a gente for falar dos argumentos básicos da matemática, se a gente for somar, a gente precisa de número, né? Se a gente for dividir, a gente precisa dividir números, não é isso? Agora, para a gente contar alguma coisa, exemplo, eu quero contar quantas pessoas tem em determinada região. Então, eu preciso contar, eu não vou somar diretamente, né? Eu vou contar isso. Então, é aqui que a gente vai entrar com a nossa forma de contagem, né? Então, a gente não vai somar, a gente vai contar isso, tá bom? Então, primeira coisa que a gente faz para começar a iniciar a fórmula, por via de regras, é o sinalzinho de igual, né? Então, a gente vai digitar a fórmula aqui. Então, aqui quando a gente fala o conte, a gente tem conte números, a gente tem conte C, a gente tem os conte Cs, a gente tem o conte valores, poxa, contar vazio, né? Então, a gente tem diversas contagens aqui que a gente poderia usar. Mas o que cabe dentro desse exercício? Qual fórmula eu devo usar? Bom, vamos analisar com calma. O conte C. Quando a gente olha o conte C e a gente vê o próprio argumento que o Excel traz para a gente vê que esse conte C ele calcula o número de células não vazias, ou seja, de um determinado intervalo, né? E o que ele faz? Ele permite você ter apenas uma condição para a contagem, ou seja, eu quero contar com apenas um argumento, eu quero contar o que tem na minha base, com somente um argumento. Aqui se enquadra no nosso exercício? Não, por quê? Porque eu preciso contar com dois argumentos. E quais são esses dois? É o mês e também a unidade, não é isso? Então, o conte C não dá para mim aqui. Poderia dar em outro exercício, mas nesse daqui não tem condições. O conte números, eu não vou conseguir olhar para ele primeiro, porque ele vai calcular o número de células, intervalos que contém números. Então, eu não vou conseguir olhar para ele agora, porque eu tenho que ter critérios, né? Eu preciso ter argumentos para colocar dentro da minha fórmula. Então, vamos para o conte C, que aí eu consigo abrir um leque de condições ou critérios dentro da minha fórmula.
tá bom? Então, eu vou usar ele, e aí a gente vai começar a preencher de acordo com o próprio Excel tá me dando a colinha aqui, olha. Primeira coisa que eu abri o Conticeso que está aparecendo para mim, intervalo de critério. Qual é o intervalo de critério? Bom, gente, eu preciso de dois, né? Eu preciso do mês e eu preciso da unidade. Qual que eu pego primeiro? Não importa, a ordem não vai alterar o resultado dos fatores aqui, tá bom? Então, eu vou pegar o mês, que para mim é mais fácil, ou tanto faz, né? Então, eu vou pegar o mês. Peguei o mês como é que eu pego, gente? Vou selecionar a coluna inteira. Por que eu selecionei a coluna inteira? Isso é um teste. Eu poderia selecionar só as linhas, que daria um pouquinho. Seria rápido também, que a gente só selecionaria a linha com comando Ctrl Shift setinha para baixo. A gente selecionou 264 linhas. Só que se eu estou numa empresa, no meu dia a dia, essa base ela vai se alimentando, ela vai crescendo, né? E aí, toda vez que ela crescer, eu tenho que vir e arrastar a fórmula? Não, vamos eliminar retrabalho, né? Vamos tentar deixar algo automatizado, tá bom? Então, eu selecionei a coluna inteira. O que eu faço agora, pessoal? Ponto e vírgula, não é mesmo? Para a gente fazer o próximo argumento. E qual é o próximo? O próximo é: qual é o critério agora que eu tenho que contar? Além de olhar para essa tabela, que é o intervalo, o que eu tenho que ter como critério? Aí eu vou lá na minha base resumo geral, e aí eu vou selecionar o mês. O mês é o que é o meu critério 1, gente. Então, eu quero que você conta dentro daquele intervalo o que é janeiro. Aí, depois, o que eu tenho que fazer? Colocar um ponto e vírgula. E agora, eu tenho que ir para o meu intervalo de critério 2, pessoal. Isso mesmo. E qual é o meu intervalo de critério 2? É a unidade, né, gente? Então, eu vou lá na minha base, vou selecionar a coluna inteira, porque eu quero deixar algo automatizado, né? E vou dar um ponto e vírgula e vou seguir com o segundo critério. E qual é o segundo critério? Bom, gente, eu preciso trazer dentro daquele intervalo de critério, eu preciso trazer a unidade. Minha unidade está aqui, a minha primeira unidade. Eu vou dar um Enter e a gente vai continuar com essa fórmula, tá bom? Beleza. Aí chegou aqui, gente, eu saio arrastando tudo porque eu tô com pressa, nervosa. Não, respira, pessoal. Vamos tentar entender para ver se vai dar certo, né? E lembra que na última aula eu falei sobre congelar a fórmula? A gente precisa congelar para quê? Para quando eu copiar e colar para os demais, isso não andar, porque senão vai acabar andando e o resultado automaticamente sai errado, tá bom, gente? Então, esse aqui é um exemplo maravilhoso para a gente conseguir falar sobre congelar essas fórmulas, tá? Primeiro exemplo aqui, a gente vai congelar a base. Vamos congelar a base, tá? Porque a gente sabe que a gente já seleciona a coluna inteira. Eu não quero que ande nem para um lado, nem para o outro lado, nem desça para baixo, nem suba para cima. Eu quero que fique congelada ali, tá? Então, o que eu faço? Eu dou um F4 ou eu coloco o cifrão entre o A e os dois pontinhos, o A de novo. Congelei. Ela vai estar congelada, ela não vai nem para a direita e nem para a esquerda, nem para baixo, nem para cima. O que eu faço no segundo intervalo, que é base também, eu congelo de novo. Só que agora, gente, eu vou congelar o mês. Só que o mês, eu não quero que congele 100%, ou seja, tudo. Eu quero que no mês, quando eu arrastar ele para o lado, para fevereiro, ele vá para fevereiro. Só que quando eu descer ele para baixo de fevereiro, eu não quero que ele desça para a linha de baixo, eu quero que ele continue em fevereiro. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Congelar aqui, gente, ó. Só que aqui, quando eu dou um F4 e congelo por inteiro, cifrão e cifrão, o que acontece? Eu estou congelando total. Agora, eu estou dizendo para o Excel, quando eu coloco o cifrão entre a letra e o número, que é o número da linha, né? E o C da coluna, eu estou dizendo o que para o Excel? Estou dizendo, Excel, olha, congela para não descer para baixo. Mas eu quero que ele vá para o lado, porque eu preciso que preencha a coluna de fevereiro e eu preciso que preencha a coluna de março. Beleza. Então, tá congelado. Agora, vamos congelar o quê? A unidade. E agora, gente? Agora eu preciso congelar também. Eu não posso deixar. Mas eu não posso fazer assim. Sabe por quê? Porque na hora que eu descer para baixo, eu preciso que ele obedeça. Ele tem que ir para Tiradentes e para o Itaim. Como é que eu faço isso, gente? Então, eu vou congelar. Eu já sei que esse cifrão entre o B e o 3 vai congelar para não descer para baixo. E não é isso que eu quero. Eu quero que ele desça para baixo, só não quero que ele vá para frente. Então, aqui, ó, é o cifrão
antes do B e do número, eu coloco o meu cifrão, ele não vai, então, pro lado, ele vai descer para baixo, gente. Vamos fazer um teste? Opa, deu zero. E agora? Que desespero. Não precisa se desesperar. Às vezes não teve nada em Itaquera em janeiro mesmo, tá bom? Então vamos levar a nossa fórmula. Eu vou copiar e colar. Aí, antes de arrastar, olha que importante. Vamos dar uma olhadinha? Certinho. Olha só, tá funcionando certinho, tá vendo? Desceu certinho, obedeceu meus critérios, então eu posso arrastar para cá. Olha só, gente, como ficou legal essa fórmula funcionando corretamente. E agora, gente, o que eu faço aqui? Poxa, agora eu tenho números, então eu posso usar um soma. Vamos somar aqui, gente, ó. Somei e vou também somar aqui, pessoal. Ó, prontinho, tá pronto. Consegui fazer o segundo argumento, né? O segundo critério que ela me pediu lá. Na verdade, a terceira questão que ela me pediu aqui. Então, eu vou dar um ok. Beleza, vou dar um ok aqui e tá tudo certo. Mas espera ainda, gente, a gente tá num teste de entrevista, né? A gente quer a vaga. Vamos deixar assim, desse jeito? Não, vamos arrumar, vamos deixar bonitinho, vamos excluir uma coluna, vamos deixar a coisa mais alinhadinha, centralizado, né? Vamos deixar organizadinho. Por quê? Porque mostra que você é uma pessoa que tem organização, que tem uma visãozinha de mais gerencial, né? Que a gente consegue melhorar isso, tá bom? Então, eu vou colocar uma tabelinha. Eu sempre gosto de usar essas bordas aqui, ó, gente. Pontilhada, coloco aqui. Não deixo dessa cor. Antes de colocar, eu acabei colocando, mas vamos colocar de novo. Colocar um cinzinha para ficar bonitinho, tá bom? Aqui no mês, eu também gosto de deixar uma outra cor. Eu coloco, depende muito da empresa que você vai fazer, né? Eu gosto sempre de usar um azul, uma letra branca, né? Você pode até usar as cores da empresa, se você tiver pesquisado bem sobre o logo da empresa, você pode usar. Ó, prontinho, tá tudo bonitinho. É bom sempre deixar as colunas sempre alinhadinhas, do mesmo tamanho, ó. Prontinho, gente. E é isso. Fechou? Então a gente conseguiu fazer o terceiro argumento. Vamos para o próximo, sem perca de tempo? Inserir uma tabela dinâmica no volume por convênio. Olha só, gente. Então, para a gente inserir uma tabela dinâmica, como que a gente faz? A gente vai selecionar qualquer lugar aqui da tabela que esteja preenchido, né? Da base que esteja preenchida, e vai aqui inserir tabela dinâmica, ó, tabela. Aí você abre o linkzinho aqui da tabela e vai ter tabela dinâmicas. Aí tem a seguinte questão aqui, gente. Uma nova planilha ou uma planilha existente, tanto faz, tá? A não ser se o exercício estiver pedindo numa nova planilha. Mas eu prefiro sempre criar no relatório que eu já estou criando, sabe? No resumo geral. Então, eu vou criar aqui. Mas eu vou criar também numa planilha existente para você ver como fica, tá bom? Então, olha lá. Criei numa nova planilha, mas e se eu tivesse clicado diferente? Vamos lá, inserir tabela dinâmica numa nova planilha. Ó, o que o Excel vai fazer? Vai abrir uma aba nova para você e você vai fazer a sua tabela dinâmica também, tá bom? Então, não tem muito segredo em criar em uma nova ou criar numa existente. Eu vou excluir essa daqui que a gente não vai usar e vamos usar essa daqui no nosso resumo geral. Beleza. O que o exercício pediu? Gente, não precisa ter preguiça de voltar aí toda hora e olhar. E se você quiser levar isso aqui, copiar e colar para lá para você ficar próximo, para você entender, não tem problema também, tá? Então vamos lá. Inserir uma tabela dinâmica com volume por convênio. Poxa, que fácil, hein, gente? Volume por convênio, legal, né? Então eu vou trazer volume por convênio. Então eu vou pegar o convênio. Eu sei que o convênio tem que estar aqui, certo? E aí o volume não falou valor, mas eu vou trazer o valor do convênio e vou trazer a quantidade também por convênio. O que eu posso contar aqui? Lembra que a gente contou aqui? Qualquer coisa eu posso usar aqui como contagem, né, gente? Eu vou usar o código do vendedor por usar, tá? Mas eu poderia usar o nome do vendedor, por exemplo. Ó, então eu vou dar um dizer a para dizer assim, olha, eu quero ver do maior para o menor. Eu quero ver qual é que tem mais venda aí, qual convênio que tem mais venda aí. Então, beleza, olha só, gente, a gente já viu Sul América, logo depois Bradesco, muito bom. Então, isso daqui foi o que ela pediu pra gente, de volume. Então, tá pronto, né, gente? Ó, a gente coloca aqui, eu sempre gosto de formatar bonitinho, vou lá em formatos,
números, né? Tiro essas casas decimais, sempre coloco um separador aí de milhar, tá bom? Deixo bonitinho para ficar bonitinho. Também não vou deixar assim, né, gente? Do jeitinho que apareceu lá da tabela dinâmica. Eu sempre, já que eu fiz um azul aqui, eu vou usar um azul também legal aqui para deixar a planilha com o mesmo design, tá bom? Então, vem aqui, ó, na minha tabela dinâmica, que tem diversas coisas que você pode fazer, ó, diversos formatos, layouts, né, que a gente pode fazer. E ó, que bonito. Vamos deixar um legalzinho, um azulzinho e tá pronto o nosso teste. Olha que legal, gente. Mas só que ainda a gente não terminou. Vamos adiantar rapidinho para a gente conseguir finalizar. Esse tá ok também. Inserir um gráfico dinâmico. Gente, na própria planilha dinâmica, você pode inserir o gráfico, gente. Olha só que legal. Você vem aqui, ó, tem alguns gráficos, né? Eu sempre venho aqui nesse gráficos recomendados, tá bom? Eu sempre gosto de ser colunas, linhas, para ficar um pouquinho mais visível. Ó, tá vendo que aí a gente dá uma olhada nos gráficos. Se a gente for colocar rosca, olha como é que fica feio, né? Então vamos olhar um olhar mais mais clínico, mais de olhar e falar, poxa, se alguém que, para a pessoa que eu estou fazendo vai conseguir entender os números, vamos ver, né, gente? Então, ó, a gente já tem um gráfico aqui, ó, bonitinho.